Meu amigo, estamos naquele momento barata voa do governo Lula. Por quê? A popularidade dele despencou em todas as pesquisas. E essa queda vem se agravando pesquisa após pesquisa, conforme eu mesmo já tinha previsto aqui no canal em algumas oportunidades. E todo mundo sabe disso. O governo Lula sabe que está definhando. O Centrão sabe que o governo Lula está acabando, estão pulando fora disso aí. A grande mídia começa a descaradamente criticar o governo porque vão abandonar o barco também e depois falar que estavam do lado certo da história, ou seja, eram oposição ao governo Lula, que é uma grande mentira, é claro, mas todo mundo tá pulando fora do governo. E aí, alguns mais emocionados, como o pessoal do Globo aqui, tentam entender por que a popularidade do Lula tá caindo tanto assim. E é claro que a culpa vai ser da direita, né? Obviamente, olha só, né? Bolsonarismo e críticas de influenciadores a consignado ofuscam ações de Lula para retomar popularidade. Até parece que alguém precisa fazer alguma coisa para cair a popularidade do Lula. Não, ele é o grande problema. O pessoal do antagonista, inclusive, pontua isso, até com base na tal pesquisa genial Quaest, que foi uma bomba nuclear no campo político, derrubada hoje, foi divulgada hoje, vi logo cedo pela manhã, e meu amigo, o negócio tá feio para o Lula, de fato. E realmente, né, o problema do atual governo se chama Lula. É por isso que ninguém vai resolver esse problema. Não há Sidônio Palmeira que resolva o problema, porque o Lula, sendo presidente da República, é o único problema não solucionável desse governo. Então vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, então, a pesquisa foi uma tragédia para o governo Lula, de maneira que o pessoal fica aqui, né, no Globo, o que é de fato está acontecendo para o Lula não conseguir reverter a sua popularidade, né? Então, o governo tem feito a sua propaganda institucional, né? Ou seja, eles apostam aqui em várias coisas, né, para melhorar a popularidade, liberaram o FGTS, fizeram o consignado, que é um problema sério, é claro, e também tem o negócio da isenção do imposto de renda que está na fita para acontecer em algum momento, né? Só que o pessoal falou aqui que tem o problema de que o Bolsonaro chama muito mais atenção na mídia pelos problemas que está enfrentando, pelo julgamento. Isso ofuscou a tentativa do governo Lula de melhorar a sua popularidade. E aí é claro que, sendo o Globo, sendo um grupo que, por meio da sua rede de TV, manipulou a opinião pública durante muito tempo, eles acham que tudo é fácil assim. Se o governo fizer propaganda, o povo vai ser iludido, vai ser enganado pelo governo e a popularidade do Lula vai aumentar. É só fazer a propaganda certa que o povo trouxa vai acreditar. Não é assim mais que as coisas funcionam. Passado, isso aconteceu lá atrás, não acontece mais. O governo Lula não tem a capacidade, o próprio Lula não tem capacidade de enganar o povo como acontecia antes. E aí que está o grande problema, de fato, né? E aí o pessoal cita esse ponto aqui do Bolsonaro, né? Do Eduardo Bolsonaro também de sair do cargo e etc. Só que dá uma olhada na questão, né, principal aqui da repercussão do governo nas redes sociais. Empréstimo consignado aqui, né, o tal do consignado CLT, o crédito do trabalhador, né, ou o empréstimo do Lula, de acordo com a Gleisi Hoffmann. Esse negócio aqui, né, de acordo com a pesquisa da Quaest, teve 785 mil menções nas principais redes sociais, que seriam o Instagram, Facebook, o X e o TikTok. 142 milhões de visualizações. Veja que isso aqui é menos da metade do que o Nicolas Ferreira teve com um único vídeo dele. O problema já começa aí. E olha só, 67% dessas citações foram negativas. Foram críticas ao governo, né? Tem aqui os vídeos. E aí eu te falo, né? Olha só. Até mesmo o pessoal aqui tem críticas aqui dos influenciadores digitais ligados à área, né? Até mesmo o pessoal de esquerda criticou o governo Lula nessa história. Gil do Vigor, pô, esse cara aqui não é de direita. Muito pelo contrário. A Nath Finanças, muito pelo contrário, obviamente, né? Então, o pessoal
Claro, a oposição se aproveitou disso aí sem sombra de dúvidas, mas o erro de fato foi do governo Lula nesse sentido. E aí o pessoal, olha só, para você comparar, né, as pautas bolsonaristas que o pessoal coloca aqui, né, as pesquisas de maneira geral, aplicativos de mensagens, né, WhatsApp, Telegram, a ocorrência desses termos, né, dessas procuras. Os itens do Bolsonaro, ninguém, cara, olha isso aqui, ninguém olhando esses dados, ninguém olhando esses números, essas informações, né? Isenção do IR, deu até algum interesse, mas enfim. Pé de meia, pouquíssima coisa, farmácia popular, nada, mais médicos, absolutamente nada, né? Mas olha aqui, do Bolsonaro, denúncia da PGR, licença do Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli também não movimentou muito não, mas olha isso aqui, julgamento do Bolsonaro, vou até puxar um pouco para cima, né? Muito mais do que qualquer coisa que o Lula fez de fato, né? E o pessoal aponta vários problemas nesse sentido, mas conforme eu falei, é um verdadeiro barata voa acontecendo. E pois bem, alguns criticam a falta de foco, né? Essa pesquisadora aqui, aliás, professora e pesquisadora da PUC, Letícia Capone, passa que o governo Lula não tem um consenso, um foco, uma pauta de fato única para ser abordada pelo pessoal, não tem articulação de temas, então fica um negócio muito disperso, não tem um apelo narrativo para atrair as pessoas, mas veja aqui, né, isso aqui quem falou foi o Renato Dorgan, que é do Instituto Travessia. Veja que o pessoal tá com aquela mentalidade do Joseph Goebbels mesmo, de mentir, mas mentir bonitinho porque isso vai enganar as pessoas. Só que isso não existe hoje mais em tempos de internet, em tempos de informação abundante, de produção descentralizada de informação. Eu, dando minha opinião aqui, pessoas assistindo a minha opinião, isso pelo Brasil todo, gente maior, gente menor do que eu, falando para o público e tendo audiência. E a Globo não é capaz de manipular essa informação mais. A propaganda do governo não é capaz de manipular essa informação. Aí a gente cai no problema real dessa história, que é o Lula. Ele realmente é a grande âncora que puxa o governo para baixo. Ele é o cara que está quebrando a sua própria popularidade, né? A pesquisa aqui da Quaest, né? Muito pior do que a da Atlas Intel, inclusive, mostrou aqui o seguinte, né? Que houve uma situação muito mais crítica para a popularidade do Lula do que se imaginava de fato, e houve uma queda em grupos muito importantes para o Lula, grupos que historicamente fechavam com o Lula de fato, né? Além disso aqui, fizeram a pergunta, né? Essa pergunta é muito valiosa, ela realmente é muito importante. Olha só, as aparições do Lula têm melhorado ou piorado a percepção que você tem sobre ele? E olha só, 50% dos entrevistados afirmam que toda vez que o Lula aparece, abre a boca, a percepção sobre ele piora. Ou seja, ele está queimando o próprio filme, não é o Bolsonaro que está queimando o filme do Lula, o Nicolas Ferreira, ou quem quer que seja. É o próprio Lula que queima o próprio filme. Olha só, 31% dizem que melhora quando o Lula fala, 13% falam que nem melhora nem piora, 50% dizem que toda vez que o Lula abre a boca, toda vez que ele aparece em público, a opinião sobre ele piora, né? A percepção sobre ele realmente piora, né? De fato, é uma coisa assim bastante complexa para o Lula, sem sombra de dúvidas. Em vários aspectos, em vários sentidos, a desaprovação do Lula está muito forte. Os rumos que o Brasil está tomando não são vistos com bons olhos pelas pessoas e todo mundo tem motivos de sobra para isso. E no fim das contas, no fim do dia, o que a gente percebe é que o governo Lula realmente tem um grande problema chamado Lula e não há nada, não há desculpa, não há você colocar a culpa na direita que resolva esse problema. Enquanto o Lula estiver no poder, ele será o seu maior problema. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.